Bom dia a todos que estão acessando esse canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o majestoso do sábado e também um pouco sobre o pré-jogo de São Paulo e Juventude. Primeiro vamos começar pelo majestoso, pelo lado vencedor. O São Paulo entrou em campo no sábado com uma postura totalmente diferente do que foi visto nos outros jogos. O São Paulo de Crespo mostra evolução, apesar de ser pouco tempo de trabalho, mas a questão que mais me chama a atenção é a parte anímica dos jogadores. O São Paulo entrou para ganhar um clássico no sábado, diferente do Corinthians que eu vou comentar aqui pra frente. O São Paulo, ele entrou diferente na escalação. O Crespo tá bancando o Bobadilha para jogar o Bobadilha e o Marcos Antônio no meio-campo, que tá dando certo, apesar do Alisson ser um importantíssimo. Hoje ele virou reserva, mas apesar no jogo, apesar da lesão da Scar, com a lesão do Oscar, o Alisson entrou muito bem no jogo, entrou dando dinâmica pro jogo. Então essa trinca de meio campo com Bobadilha, Marcos Antônio e Alisson deu muito certo, né, durante o jogo. Gostei muito da partida do Wendel. O Enzo Dias ele acaba se lesionando não, tendo uma indisposição no aquecimento. E aí o Wendel entra, o Wendel que não tinha feito boas partidas com a camisa do São Paulo, ele parece que finalmente estreou. O Wendel entrou nesse sistema com três zagueiros. Quando você tem um ala como o Wendel que é mais ofensivo, ele consegue te entregar muito, ser muito agudo lá na frente. Nos primeiros minutos de jogo, teve duas, três situações que ele já apareceu pisando na área, já apareceu do lado atrás, nas costas do Corinthians. Então fez uma grande partida do Endo, deu uma assistência pro Luciano. E o Luciano, que se transforma em clássicos, principalmente contra o Corinthians, foi muito bem. Acho que são os principais pontos do São Paulo. Se você for pegar o time do São Paulo, não teve ninguém que foi muito abaixo. Eu acho que só o Cedric que foi um pouco abaixo dos demais. Mas o São Paulo entrou muito ligado, com muita fome de vencer. Eu acho que isso que anima mais o torcedor. Já a parte do Corinthians é totalmente ao contrário. Eu acho que o que mais preocupa o torcedor corintiano, além das questões financeiras fora do, do ambiente do clube, é que internamente, ali no jogo, o Corinthians demonstrou. Faltou uma querência de ganhar. Porque o São Paulo entrou a milhão no jogo, entrou querendo vencer um clássico, como tem que entrar. E o Corinthians entrou jogando um amistoso. Na questão de atitude. O Corinthians não teve atitude dentro do Morumbi para sequer pressionar o São Paulo. O São Paulo dominou totalmente as ações do jogo nos primeiros minutos. O Corinthians até tem uma chance com o Memphis achando o Romero dentro da área, que o Rafael acaba defendendo, a bola bate no rosto dele. É um gol que se o Romero faz, o jogo mudaria totalmente, porque o Corinthians poderia se fechar, o São Paulo poderia começar a bater um desespero de não conseguir o empate, e o jogo poderia ser outro. Mas depois dali, o Corinthians não tem mais oportunidades, e o São Paulo, quando chega, faz dois gols com o Luciano. E dois gols muito rápido. O São Paulo praticamente liquida a partida ali. Ele faz os 2-0, depois controla mais o jogo, dá um pouco a bola pro Corinthians. Mas mesmo assim, no segundo tempo, o São Paulo começa muito bem e já poderia ter feito três gols ou mais. Só que pecou ali nas finalizações e deixou o Corinthians um pouco vivo. Porém, o Corinthians não ameaçou o São Paulo. O Corinthians vai ter uma grande oportunidade no final do jogo, com aquela cabeçada que o Rafael vai buscar, e apenas. Então, questões do Corinthians muito preocupantes, inclusive questão de se o elenco está totalmente fechado com o Dorival, o que eu não tenho certeza mais, porque o Dorival, desde que assumiu o Corinthians, não mostrou evolução do time. O time continua tomando gols, continua piorou ofensivamente, enquanto o São Paulo, com três jogos do Crespo, já consegue ver uma evolução mínima, pelo menos de atitude. No Corinthians a gente não vê isso. E a grande questão foi o Memphis ter saído no intervalo, né? Eu acho que quando você tem o melhor jogador do seu time disponível, você perdendo de 2-0 na casa do seu rival, você não pode tirar o Memphis no intervalo. Eu acho que não fez algum sentido essa substituição, a não ser que tenha rolado algum problema interno durante ali, né, o intervalo, né? Que o Memphis sequer volta pro banco. Acho que são questões que o Corinthians tem que analisar se o Memphis realmente é viável e compensa manter o Memphis Depay no elenco. O que eu acho que alguma coisa vai acontecer. Ou Memphis ou Dorival, um dos dois eu acho que não permanece no Corinthians, ainda mais com a sequência que o Corinthians tem, que é Cruzeiro, depois tem o Botafogo e eu acho que o Palmeiras na Copa do Brasil.
Então é uma sequência muito difícil. E se não vencer, perder pro Cruzeiro e chegar contra o Palmeiras, tomar um ataque no primeiro jogo, pode ser que o Dorival já caia, entendeu? Ou quando foi eliminado, a gente não sabe. Bom, deixando de lado, vamos fazer um pré-jogo rápido de São Paulo e Juventude. O São Paulo precisa muito dos 3 pontos, porque apesar de ter vencido o Corinthians, ainda está perto da zona de rebaixamento. O São Paulo precisa buscar melhoria rápida no Campeonato Brasileiro, porque depois do Juventude tem o Fluminense, e aí já tem o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense em casa. Então é fora, é lá no Alfredo Jaconi esse jogo com o Juventude. O Juventude está na zona de rebaixamento. O Juventude tomou 4-0 do Cruzeiro no último jogo, então é um jogo que pro São Paulo é muito difícil, porque é sempre muito difícil jogar lá no estádio da Juventude. Mas se o São Paulo entrar com a atitude que teve no jogo contra o Corinthians, eu acho que o São Paulo pode sim fazer um bom jogo e sair com a vitória lá. Os 3 pontos seriam muito importantes para dar mais um respiro na tabela, porque ainda tá tudo muito próximo ali, então é um jogo que o São Paulo perde, que um adversário que tá embaixo ganha e já encosta. Então eu acho que pro São Paulo é importante ganhar, muito importante. O São Paulo não vai ter o Oscar, então provavelmente o Alisson deve fazer a função, igual fez no jogo contra o Corinthians. O São Paulo vai ter a volta do Mike, um dos destaques da Copinha, voltou a treinar. O Crespo vai avaliar ele se. Porque o São Paulo está em busca de um lateral direito. Então o Crespo vai avaliar nos treinamentos o Mike. Se o Mike for bem, o São Paulo pode até deixar de buscar um lateral e utilizar o Mike e o Cedric, porque a gente só tá com o Cedric Soares e o Cedric não vem atuando bem. Então, eu acredito que o Mike pode ser uma solução, porque ele foi um dos destaques da Copinha junto com a galera que subiu da Copinha dos Campeões, né? O Rian Francisco, que infelizmente está machucado, o Matheus Alves, que já foi vendido para a Rússia, o Lucas Ferreira, que ainda tá lá, voltou de lesão, já fez algumas boas partidas. Então, o Mike desses que subiram, desses 4 que subiram, junto com o Negruti também, o Mike e o Negruti foram que não tiveram oportunidades ainda. O Negruti, acredito, porque na posição dele tem uma concorrência boa. Já o Mike, eu acho que ele tem sim capacidade de ser muito útil pro São Paulo. E quem sabe até titular, porque o Mike já tem 20 anos, 20 ou 21. Não sei a idade certa do Mike. Então, ele já não é um garoto de 18 como o Rian, por exemplo. Então o Mike ele já tem uma experiência mais de base e fez uma copinha muito boa. Para mim, ele foi o segundo melhor jogador da copinha. Segundo, terceiro ali com com o Rian Francisco e o Lucas Ferreira. Eu acho que é isso. É o São Paulo entrar bem, entrar com fome de ganhar, que ele pode sim fazer uma boa partida e sair vitorioso lá do estado da Juventude. Mas é isso. Depois da partida de São Paulo de Juventude, a gente vem trazer o pós-jogo aqui, né? A partir da quinta-feira amanhã. E é isso. Obrigado por todos que assistiram.